Olá, seja muito bem-vindo a mais um MaluCast. Finalmente eu estou de volta. Você que me acompanha deve ter percebido que eu dei uma desaparecida. A vida às vezes dá umas atravessadas que tira a gente daquela rotina pré-estabelecida e desejada, né? Mas nada é por acaso e sempre tem um motivo que lá na frente a gente vai ver que valeu a pena. Mas estou muito feliz de estar aqui de volta trazendo, como sempre, assuntos bacanas, assuntos relevantes que vão te ajudar na sua jornada Slender, né? Naquela caminhada passo a passo, degrau por degrau, em direção a um patamar de máximo equilíbrio, como você já sabe. Mas eu queria compartilhar com você, inclusive, a minha vivência com esse meu desaparecimento temporário. Isso me levou a fazer alguns questionamentos que eu quero compartilhar com você, que foi o seguinte: será que o destino está sob o nosso controle? Será que nós temos domínio, temos controle mesmo sobre o nosso destino? O que você acha? Você já pensou sobre isso? E sabe o que eu concluí? Eu concluí que sim, nós temos controle sobre o destino até a página da escolha. A escolha é livre, você pode escolher o caminho que você quiser tomar. Mas a partir da escolha, o destino entra num fluxo automático. Aí ele está sob o comando de uma lei que você conhece muito, que é a lei da reciprocidade. Você não conhece? Conhece sim. Talvez você conheça com outro nome. Aquele ditado que se tornou quase um ditado, você colhe exatamente aquilo que planta. Essa é a lei da reciprocidade, né? Eu acho que ninguém questiona se você planta uma semente de laranja, você tem absoluta certeza que vai colher laranja. Ninguém vai esperar colher banana ou jabuticaba, não é? Então, essa lei, a lei de você colher exatamente o que planta, que é uma lei universal da reciprocidade, ela não vale só para os vegetais. É uma lei universal. Então, ela vale para todos nós que estamos aqui nessa casa, os vegetais, os animais, a criatura humana, né, os astros, tudo que faz parte desse mundo visível e também o mundo invisível, porque a capacidade dos nossos olhos é bem limitada. Nós já sabemos que existem muitas coisas, tanto no macro quanto no micro, que nós não enxergamos e fazem parte do mundo, né, da matéria. Então, tudo isso é regido pelas mesmas leis, sendo uma delas a lei da reciprocidade. Você colhe exatamente tudo aquilo que planta. E você já deve ter me ouvido aqui que eu dei uma mudadinha nessa frase e eu falo: você colhe tudo aquilo que escolhe, porque antes de plantar, logicamente, você escolhe qual semente vai plantar. Então, a escolha é sempre decisiva no nosso destino. É aí que a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita responsabilidade para fazer a escolha certa. E às vezes a gente pensa assim: não, mas eu não fiz essa escolha para ocorrer determinado fato. Se você tem uma doença, por exemplo, você fala: mas eu não escolhi essa doença. Será que não? Será que você está levando uma vida realmente que te conduz lá para o patamar do máximo equilíbrio, para o patamar da saúde? Será que você está se alimentando direito? Avalie as suas escolhas. Se de repente você não escolheu uma doença, ou de repente você perdeu o emprego, eu não escolhi perder o emprego. Será? Será que você não chegava em casa reclamando do seu trabalho? Não vejo a hora de me aposentar, não vejo a hora de ficar livre desse trabalho. Você está fazendo uma escolha, porque escolha a gente não faz só por atitudes, a gente faz por pensamento, por sentimento, por palavras e por atitudes também. E você vai escolhendo, e muitas vezes a colheita não é imediatamente após a escolha. Às vezes a colheita vem lá na frente e você já até esqueceu que fez aquela escolha e você não vê uma conexão, mas sempre a gente está colhendo exatamente aquilo que escolheu ou aquilo que plantou. E hoje eu tenho um assunto muito fantástico para
para mostrar para vocês, através de uma pessoa igualmente fantástica, que vai, que teve o insight de perceber que esse mundo interno, ele é determinante na condução do ser humano, esteja ele onde estiver, esteja ele dentro de casa, esteja ele numa empresa, esteja ele numa posição de liderança. Administrar melhor esse mundo interno é determinante. E hoje, vocês sabem que eu dou nome para os meus episódios, né? Hoje esse episódio se chama Enxergar o Futuro sem descuidar da grama sob seus pés. E para aprofundar mais nesse tema, eu tenho aqui a alegria e a honra de receber Charles Betito. Seja bem-vindo, Charles. Obrigado, Malu. Muito boa a sua introdução. Olha, fico muito feliz de receber você aqui, viu? É lógico que eu me inteirei sobre a sua trajetória, é uma trajetória muito bonita de quem tem uma visão mais ampla, né? De quem enxerga fora das quatro paredes. Né? Você entrou, e eu até me identifico com essa sua trajetória, porque dentro da medicina também eu abri novos caminhos, ampliei a minha visão, né? E você você tem uma formação acadêmica maravilhosa, e você foi buscando complementar os seus conhecimentos para chegar em montar uma metodologia, não é, Charles? Uma metodologia que ajuda a nós todos, como pessoas e como um ser inserido dentro da sociedade, né? E aí você foi para o campo empresarial, para que a gente saiba construir um futuro digno, né? Um futuro melhor, sem negligenciar o presente, o que é muito fantástico. Explica um pouco para nós que estamos te ouvindo essa sua trajetória, a sua jornada, a jornada do Charles. Na verdade, a jornada do Charles. Na verdade, a gente vai sendo levado pela vida e, como você bem disse, pelas escolhas que a gente faz, né? E as escolhas, elas determinam muito daquilo que a gente vai se tornar e bastante da nossa identidade. E uma das coisas que eu fiz mais, embora eu tenha feito, né, estudado bastante na universidades fora do Brasil algumas vezes e tal, mas eu acho que a grande, sei lá, o tempo maior, vamos dizer assim, poderia ser considerado até quase um doutorado, vamos dizer assim, por tempo, foram na verdade, 16 anos de estudo oficial e mais de 22 anos de prática, que foi na parte de mindfulness e meditação, né? Que foi algo que eu venho desde o começo do século, na verdade, era algo que ficou assim marcado para mim, porque era o meu lado B, entre aspas, enquanto era executivo, tinha aquela vida tradicional de vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar mercado, vamos, né, aquela coisa assim. Só que aos poucos esse pensamento ele vai cedendo lugar a uma outra coisa, né? Que tá, beleza, precisamos olhar para as pessoas, precisamos olhar para a sociedade, tudo isso aqui vai embora, dependendo do que você faça ou não faça, o que vai embora, o que será que fica? Então, uma série de questionamentos faz a gente tomar algumas escolhas na vida, nem sempre fáceis, nem sempre levando para caminhos gostosos, né? Vamos dizer assim, mas de certa forma vão transformando a gente em quem nós somos. E essa minha jornada foi muito, muito galgada, assim, balizada nessa experiência aí que eu tive ao longo desses 16 anos, fazendo muitos retiros fora, conversando com grandes executivos que tiveram esse tipo de caminho e fizeram isso na década de 80, que, pelo amor de Deus, né, nos falava disso. E acabei conhecendo pessoas incríveis ao redor do mundo, que eu mantenho contato até hoje. E é meio que isso que me move, né? Hoje o meu negócio atual, completamente diferente do que eu fazia antes, virou algo que tem mais ligado com o meu propósito de vida, que é de fato ajudar a transformar mentes, construir futuros mais positivos para todo mundo. E hoje é isso que eu faço. E você sabe que você toca num ponto muito importante, porque aqui o meu trabalho ele gira em torno eu falo muito em saúde plena. E quando eu falo em saúde plena, a imagem que me vem é aquele malabarista de circo equilibrando pratos.
Então, eu vejo que a gente vive equilibrando pratos, e eu coloquei no que eu chamo de saúde plena, dentro da minha percepção, dentro da minha vivência, porque eu sempre digo o seguinte, Charles, nenhuma ideia, nada surge do ponto zero, né? Essa é uma frase que eu falo muito. Nem Arquimedes, lá no Eureka dele, aquele Eureka não surgiu do ponto zero. A gente traz uma bagagem de vivências, de estudos, né? De insights mesmo, de amadurecimento interno, aí de repente parece que a ideia saiu do nada, mas não é, né? Ela é só um resultado. Então, dentro dessa minha vivência, essa semana eu fiz 37 anos de formada, então é bastante tempo, né, lidando com pessoas e tentando resolver os sofrimentos das pessoas. Eu cheguei nesse conceito de idade plena, que eu englobo nisso a saúde física, a saúde emocional, que aí entra na sua visão mental, né? Porque se confundem esses dois termos, né? Saúde mental, saúde emocional, a saúde espiritual, que eu considero um ponto muito relevante, a saúde do relacionamento, que eu ponho aí a saúde da família, a saúde social, então a gente pode englobar esses dois pratos no prato dos relacionamentos, a saúde financeira e a saúde profissional. E aí eu tenho uma vivência interessante, Charles, que eu acho que até serve para você assim como uma outra percepção. O que eu vi? Que um organismo fisicamente equilibrado, embora eu atue em outras instâncias, quando eu quero fazer a jornada do Slenderito, que é subir a escada em direção a um patamar de máximo equilíbrio, eu abordo outras instâncias, mas eu percebi que se eu começar pelo reequilíbrio físico, eu favoreço os outros departamentos. E eu comparo com o músico. Então, eu sempre digo assim: o talento de um músico, o aprimoramento técnico de um músico, cai por terra se o instrumento dele estiver desafinado, não é? E um instrumento de nossa atuação na terra é o nosso corpo. Sem dúvida. Então, dentro da minha linha de raciocínio, da minha estratégia, da minha metodologia, eu falei: eu vou começar pelo físico, eu vou equilibrar o físico. Então, ali eu faço equilíbrio ácido básico, equilíbrio metabólico, equilíbrio nutricional, equilíbrio térmico, que é fantástico. E eu tenho visto ao longo desses anos situações assim mágicas, assustadoras de como, quando você equilibra o físico, afina o instrumento, emerge potencialidades que a pessoa até desconhecia que tinha, né? E se, paralelo a isso, você vai aprimorando, lapidando o conteúdo interno, aí você realmente faz surgir um ser humano de fato, né? Não só uma criatura humana, mas de fato um ser humano. Então, são trabalhos, são visões, eu estou vendo isso, que caminham juntas, né? A sua abordagem e essa minha percepção. Bom, sem dúvida. Eu faço isso muito nas empresas atualmente, né, de levar programas de saúde mental para grandes organizações. A grande questão é que o termo que o mercado compra hoje é saúde mental, mas na verdade não dá para você separar a saúde mental da física, do emocional, o que quer que seja que te dê nomes, né? É tudo uma coisa só. Exato. E é o que você falou, se o instrumento não tá afinado, o músico não vai tocar bem. Então, para a maioria dos executivos que eu acabo treinando e conversando, ou realmente dando mentorias e tal, esse é a primeira, é a base. Né? E eu trabalho dentro da minha equipe aqui, a gente tem alguns médicos do esporte, né? Porque são médicos que naturalmente eles têm que olhar a pessoa como um todo, porque lidam É, com atletas de alto rendimento, então a gente já acabou desenvolvendo algumas metodologias para trabalhar com essa parte física. E uma das coisas, exato. não, e uma das coisas que você falou que eu achei legal, né? Porque é isso. Gente, o básico as pessoas não estão fazendo hoje. Então, É. assim, qual é o básico? Né? O que diz a medicina? Cara, você precisa ter duas coisas, né? Você está falando de recuperação física e mental. Você tem duas coisas que tem que tomar muita atenção para se recuperar. Um é a alimentação, que você está falando aí, perfeito, Aham. e o outro é sono. Eu pego É, muito executivo que não consegue dormir hoje em é. dia. Então, assim, gente, e até inclusive as pessoas ficam me apurrinhando nas empresas, falam assim: ah, você tem que lançar alguma coisa específica de sono.
porque eu já treinei muitas pessoas para voltar a dormir. Você tem a noção. Que assim, É, e remédios hoje em dia são perigosos, alguns são perigosíssimos, porque no fim da vida pode dar doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, exato. por exemplo. Atrapalha a memória, né? Tudo. Exato. Então, é muito bacana essa sua abordagem. Eu tenho vários cursos, mas um deles eu formatei exatamente para o mundo empresarial, justamente com essa visão de que um profissional saudável, ele é mais criativo, né? Ele é mais rápido, ele é mais inteligente, ele produz mais, é mais resistente, mais resiliente, tem melhor humor, não é? Você sabe que uma vez eu acompanhei e tratei por muito tempo um paciente, um autoempresário, assim, de um cargo de liderança importante, e ele desenvolveu uma doença degenerativa grave, severa. Quando ele chegou, ele já estava assim num estágio bem avançado dessa doença. Eu vou te contar uma história fantástica. E ele ficou internado. Na época, eu tinha uma clínica que internava. Sempre fomos eu e uma sócia, que é grande amiga. Hoje, esse trabalho, eu estou sozinha, mas nós caminhamos juntas por mais de 25 anos, e nós tínhamos uma clínica de internação mesmo para fazer esse processo de tratamento. E um dos exames que eu faço, que ele é muito bacana dentro de empresa, é a análise da íris. A íris, ela te dá com uma precisão absoluta o Sim. padrão comportamental da pessoa. Eu acho que sim, escola seria fantástico, né? Dentro da família é importante, porque um filho gema, por exemplo, ele não pode ter o mesmo tratamento de um filho que tem uma constituição genética flor, por exemplo, né? Sem dúvida. Um ponta de lança é diferente. E esse paciente, quando eu olhei a íris dele, eu falei: você é extremamente afetivo, intuitivo, você é emoção pura. Ele me respondeu: você deve estar vendo a íris de outra pessoa, porque esse não sou eu. Aí eu falei assim: você é que não se conhece mais, porque esse é você. Bom, entramos num processo de tratamento de reequilíbrio orgânico. A minha sócia da época, e grande amiga, a formação dela no Brasil é psicóloga, então ela fazia toda essa abordagem, e essa parceria surgiu, Charles, justamente porque ela percebeu o quanto era importante no processo terapêutico o equilíbrio físico. Uhum. Só que ela encaminhava para um acompanhamento médico, mas eles não tinham essa visão do que é equilibrar um organismo, né? Se o paciente não tivesse nenhuma doença. E aí ela foi para a França e fez a medicina natural na Sim. França. Justamente nessa época nós nos conhecemos, eu já tinha essa linha da medicina naturalista, e aí surgiu um trabalho em parceria que durou mais de 25 anos. Caramba. E aí esse paciente, depois, em determinada fase do tratamento, ele mudou tanto, ele reconheceu de fato que ele era aquilo que estava na íris, e que ele abriu mão dessa sensibilidade, dessa afetividade, dessa intuição, em função de uma meta que ele tinha de vencer na vida, Olha, de sair do interior, ir para uma capital com a meta de vencer na vida. E ele teve uma lembrança tão clara desse fato, que ele sabia localizar o dia exato em que ele fez a escolha: volto para o interior e continuo a minha vida, ou eu ponho uma máscara em mim para sobreviver aqui na capital e vencer na vida. Ele optou por pôr uma máscara. Até esse evento do tratamento, né? E foi tão lindo que ele até desenvolveu uma outra atividade mais artística, mais criativa. Abriu uma outra empresa só nessa área, que é o que ele era de fato, né? E assim a gente vê inúmeros casos de mudança de comportamento quando você tem essa visão que você tem diante da pessoa.
sim. Agora, eu, como médica, você já pega o paciente buscando isso, né? É. Você pega um empresário, por exemplo, né, que quer melhorar ou a equipe dele, né? Eu acho fantástico isso, que uma empresa que tem essa visão de que quanto melhor tiver a equipe, melhor vai estar a empresa, né? Não, é ótimo, né? Na Isso verdade, aí eu acabo pegando o caso que eu acho que é o pior de todos, é o mais difícil, que é o RH, geralmente as empresas, o RH nos contrata aqui, a gente cria toda a jornada, né, de saúde, às vezes é longa, né, com várias intervenções, com testes, como fala, alguns conteúdos sendo colocados de forma estratégica para ajudar as pessoas em alguns, né, alguns momentos e tal, e sessões individuais, uma série de coisas. Só que assim, quando eles apresentam esse tipo de coisa, eles apresentam para as pessoas que elas nem sabiam, elas não queriam estar lá. Alguns. Opa, o que é é, isso? Eu preciso estar aqui, eu sou obrigado. Então, assim, você vai acabar. A gente acaba pegando muitas turmas de pessoas que foram convidadas a participar do treinamento, né? E ele fala, opa, eu sou obrigado aí. Então a gente tem que transformar tudo isso de uma forma mais humana mesmo, sabe? Para entender, para as pessoas entenderem que elas não prestaram atenção nisso agora e não começaram a fazer essas mudanças desde já, começando pela parte básica, né, fundamental, que é a saúde física mesmo, elas não vão ter um futuro bom. Vão acabar correndo atrás da saúde, como acontece com muita gente. Isso porque o nosso mundo hoje ele mudou. É outro mundo diferente do que era a década de 90, 80, onde você tinha uma separação trabalho-casa mais clara, onde você é, conseguia, eu vou para casa, né? é, É diferente hoje. Vou para casa, o computador vai junto, vai dois celulares. Tem gente que tem dois celulares, né? O pessoal do trabalho não se respeita regras. Então você hoje, se você quiser, você trabalha 24 horas por dia. E por isso que os casos de burnout subiram, subiu. depressão, ansiedade, tudo que a gente está vendo hoje, que é um dos grandes problemas aí. Quer dizer, são as consequências dos problemas que não foram resolvidos atrás. E agora a gente tem que pensar num novo modelo de trabalho, novas relações de trabalho, novos modelos de vida, né, de lidar com É, a realidade, e tudo isso vai passar, como você bem colocou, né, por a gente começar a priorizar a saúde física básica, começar a pensar nisso agora. é. E as empresas Agora, que ajudam, querem ajudar, é ótimo, né? nossa, quando você consegue levar essa conscientização para dentro de uma empresa, isso é um passo maravilhoso, né? Porque para todos nós, para quem usufrui o serviço das empresas, para o próprio empresário em si, para todo mundo é vantagem. Mas tem um ponto, Charles, não sei se você vai concordar comigo, que eu acho importante também, e eu falo sempre porque eu atendo funcionário direto, porque o funcionário é o paciente, né? As pessoas, em geral, elas veem o trabalho como um castigo. Sim. E eu já até pensei que isso deve ser lá uma reminiscência da escravidão, né, onde o trabalho era de fato um castigo. Agora, se você muda a visão e você vê que o trabalho é a vida, eu até falo para os pacientes: não existe a vida e o trabalho, é uma coisa só, o trabalho é a vida, né. Você cria uma outra relação com o trabalho, né, porque a pessoa fica a semana esperando chegar o fim de semana, ele passa os meses esperando chegar as férias, ele vive o ano esperando chegar a aposentadoria, ou seja, ele quer se livrar do trabalho. É o terror, é isso O mesmo. Você falou terror é o certo. trabalho, enquanto o trabalho é a vida. Agora, talvez exista essa aversão também pelo modelo que se criou, né, nos ambientes de trabalho. É Não, sem difícil. dúvida, né? A própria etimologia da palavra significa algo negativo mesmo em relação àquilo que você está fazendo, né? Não vou nem É, entrar nessa questão, mas a verdade é essa, né? A gente veio carregando um modelo de trabalho é, talvez um pouco relacionado à Revolução Industrial, aquela coisa de fábrica, é, as chefias, né? Puxa, chefia, né? O chefe da fábrica tá lá para castigar você, você tem que trabalhar. Essa própria questão de trabalhar às 8 horas, as regras de trabalho atuais, inclusive as do Brasil, estão extremamente defasadas. Extremamente defasadas. Então, assim, você cria todo um ambiente cultural, e aí você trouxe também outra coisa interessante lá no começo da sua fala, falando de saúde financeira, por exemplo. É uma das principais causas de ansiedade hoje em dia no trabalho. é Só para você ter noção. verdade. E aí o que acontece? A pessoa está lá, incerteza no mundo.
excesso de informação. Aí aquele modelo de trabalho culturalmente complicado. É óbvio que ela vai ter problema. Então, por isso que a gente, quando vai fazer essas intervenções, ou mesmo quando fala em podcast, faz artigo faço trocentos artigos no LinkedIn, a gente escreve alguns artigos assim que eu não sozinho, né? Eu dou a linha mesmo, eu tenho uma equipe que me ajuda a fazer essas coisas, inclusive as pesquisas, mas a gente faz tudo isso com o objetivo de ajudar as pessoas a entender que tudo mudou e que a gente precisa, assim, achar formas novas de fazer as coisas que a gente fazia antes. E não é, o que a gente fazia antes não funciona mais. Então tem todo Exato. esse modelo empresarial, essa coisa de comando e controle, esse negócio de tirar o máximo possível do funcionário, ou o funcionário querer falar assim, cruzar os braços, às vezes, não é minha função, não vou fazer nada, entra em posição de vítima e não faz, né? É o quiet quitting, tem vários termos agora que inventaram. Enfim, essas relações, elas estão apodrecidas. É Não dá verdade. mais. E é o que você falou, se você não vê o trabalho, se você não tá no trabalho, de certa forma, está na empresa, querendo estar lá, e eu sei que não é sempre que é fácil. Eu gosto muito do que eu faço, óbvio, eu até escolhi. Só que tem hora que é difícil. Tem coisas que são chatas, tem que fazer. Mas você quer estar lá. Você tem uma visão de futuro, você está vendo. Então isso é importante, né? Porque É, ao fazer isso, você se mantém presente. E aí, de novo, pegando a fala que você trouxe, que foi ótima. Se você está no trabalho pensando nas férias, aí você vai para as férias, pensa no trabalho. É assim que acontece. é E aí você verdade. nunca está presente com aquilo que está acontecendo. E isso É. é a base da infelicidade. É verdade, eu achei fantástico essa sua visão. Quer dizer, de um lado, você tem o foresight, né? Que é prever, né? Essa previsão, você estruturar a sua vida com esse pensamento de um futuro mais estável, melhor, né? E, ao mesmo tempo, você não negligenciar o seu presente, né? Você vivenciar o presente. Exato. Isso daí é muito importante, porque o presente é tudo, e você vê justamente até as crianças estão assim. Eu lido diariamente com crianças, e você vê que eles não estão presentes. Durante uma consulta, eles não estão ali. Eu até brinco. Onde que você está agora? É, Qual planeta? Porque ele não sabe nem o que sente, né? Não sabe identificar os seus sentimentos, não sabe nada sobre si mesmo, né? Então, esse trabalho da meditação, que agora tem um outro nome, né? Que mindfulness. é o mindfulness, Daqui a pouco vai mudar. ele traz você de volta para si mesmo, né? Para você perceber o seu ambiente, se perceber, e isso te dá uma estrutura muito mais forte. Aí eu queria te perguntar sobre a sua experiência com crianças Uhum. ou adolescentes, porque eles estão nesse mundo caótico, Sim, né? E sem um norte, vai ficar pior do que os adultos atuais, sem dúvida. não é? Você acha que o seu trabalho, a sua visão, tem tido abertura nas escolas, por exemplo? Eu faço alguns trabalhos sociais, em especial quando fala de criança e adolescente, são trabalhos sociais que a gente faz aqui dentro, em especial em escolas públicas aqui da região metropolitana de São Paulo. Já fui várias vezes, a gente vai, em geral, para dar alguns treinamentos para eles, como usar a mente para aprender mais fácil e melhor, né? A gente traz Entendi. isso. Você pega esse gancho, né? É, porque assim, Tem eu que explico pegar para algum eles. gancho. Quer passar no vestibular, por exemplo, o que tem que fazer? Tem que só ficar estudando, lendo a mesma coisa várias vezes, ou fazendo exercício de matemática? Não. Tem formas mais inteligentes de você estudar, gastando menos tempo e aproveitando melhor a biologia do cérebro, certo? A ciência está aí para nos ajudar com isso. E não são apenas técnicas de memorização, são várias outras coisas. Uma delas, inclusive, de novo, passando pelo básico. Como é que eu uso o sono de forma estratégica para poder É, consolidar a memória. Você entendeu? exatamente. Então, assim, são todas essas coisinhas. Tá aí a Mas, melatonina diretamente ligada à memória, né? E sim, atualmente completamente comprometida, até porque luz tela. elétrica, né? Tela ligada durante a noite inteira, televisão.
E aí inibe a secreção de melatonina e ela impacta na memória. Vira um Exato. ciclo vicioso para baixo, né? A descida da escada, como eu falo, até o buraco da doença. Exatamente, você falou tudo, isso é perfeito. Então, assim, temos que respeitar a biologia. Eu gosto muito da ciência da biologia por isso, porque não É, tem o que fazer. Cara, é assim que funciona e ponto final, né? é a É, regra. é a regra, é. A regra é clara. E a gente está descobrindo ela aos poucos também com mais pesquisas e tudo mais, né? Mas assim, com as crianças e adolescentes hoje em dia, o que eu vejo de mais crítico é o excesso de uso de tecnologia, É, excesso de uso de tela, sem propósito, um problema seríssimo dos pais que querem, não aguentam lidar com a criança, porque está hiperativa no geral, então dão o celular, e aquilo às vezes começa a gerar mais ansiedade, até muitas vezes diagnosticado com TDAH leve ou outros diagnósticos que a gente vê, claro, que é normal você ter mais ciência, você tem diagnósticos melhores, então por isso se diagnostica mais. Mas não necessariamente, né? São coisas que são genéticas, como TDAH pode ser genético também, depende do uhum, caso. Mas enfim, aí você tem crianças hiperativas, sem paciência nenhuma, não conseguem aprender direito, os pais reforçando isso, brigando com o professor, dando celular para as crianças, e você tem aí a receita de um mundo extremamente complicado. Porque a paciência que se perdeu no mundo atual, ela vem de um lugar, que as pessoas não sabem de onde. A paciência ela vem do tédio. Se eu perco a habilidade de sentir tédio, eu perco paciência. Você está na fila do. Eu lembro, fila do cartório, eu que é, empresário, você vai assinar muito. Vai na fila do cartório, o que acontece? Você está lá parado, aí com aquele barulhinho daquele. Direto, aquela sinetinha, né? é, Cara, você está entediado, a pessoa já cata o celular, fica lá, né? é. E isso daí é terrível pra gente, porque a gente está sempre esperando isso, está sempre esperando ser entretido o tempo inteiro. É verdade, você não aguenta ficar consigo mesma no chamado, ócio do É, trabalho, né, você sabe que eu li isso recente, que a gente fala ossos do ofício, né, e é ócio do ofício, que é justamente o que precisa, né, você se permitir aquele tempo que você relaxa, né, precisa. o trabalho faz parte da vida, mas você tem que intercalar com esses momentos de relaxamento. Mas essa história sua para a escola foi fantástica. Você sabe que um curso meu chama Asa Mais, aluno saudável aprova mais, justamente mostrando que né, a capacidade de aprendizado ela é potencializada quando você tem uma pessoa que está bem alimentada, bem nutrida, que tem o sono em dia, Sem né? dúvida. Que está com o organismo alcalino, que está com a temperatura interna e externa em equilíbrio, que é o equilíbrio físico, aí é afinar o instrumento, né? Sem dúvida E, alguma. e isso vale para a gente percebe isso, né? Você tem uma vida saudável, com certeza, e você pratica meditação, faz parte da sua vida, né? Agora, na prática, você, como instrutor, vou te chamar de Pode. instrutor nessa Sim. metodologia, funciona por sessões? Como é que funciona? Quando se você vai numa escola e se propõe a fazer esse trabalho com uma classe, por exemplo, A é em primeira. grupo? O geral, assim, o que que acontece, né? Você tem todos os modelos e modalidades. No fundo, é como se. Hoje em dia, acho que a ciência e muita gente, o mercado, eles gostam de criar heróis ou criar o marketing da coisa, né? E viu-se essa ferramenta do mindfulness, que veio Uhum. de técnicas e práticas contemplativas de mais de 5.000 anos e foi tirado aí o peso religioso e estudado pela ciência, comprovado, e criou-se isso, né? Então eles veem essa ferramenta assim, parece que como se fosse a mágica, ou assim, a grande coisa que finalmente só as pessoas de sucesso fazem aquela coisa. Aí a pessoa vai fazer, ela vai entender o que é, fala, nossa, que coisa chata, não quero, para. É, Ou, eu vou tomar um remédio. Se é contra o estresse só, beleza, eu tomo remédio, eu vou de férias e acabou. Por que eu preciso fazer isso, certo? Só que esses são 1 zilhão de entendimentos errados a respeito dessa história. Qual que é a grande questão? No geral, a gente tem que primeiro fazer a pessoa entender o que ela vai fazer, o que se espera, né? A base. Então é uma conscientização, e no geral, por exemplo, quando eu falo com executivos, a gente tem que trazer muita ciência, ciência de lugares assim renomados, para mostrar, falar, olha, já mediu, tá aqui. Não tem, tá provado, não é um negócio assim zen,
Não é um negócio, sabe? Porque isso daí esquece. Né? Não é aquilo se mal não faz, né? Se bem não faz, mal não faz, como as pessoas tendem a atribuir coisas dessa natureza. Hoje já tem comprovações assim Muita, incontestáveis, né? muita, mas muita. Assim, tipo, tem assim, quanto você quiser, inclusive até alguns métodos testados em exércitos. O exército norte-americano tem pesquisadores que fazem esses testes ali e mostram como a tomada de decisão em campo de batalha muda, como os caras Uhum. conseguem às vezes relaxar e dormir bem com técnica, mesmo na situação de extremo estresse, né? Então tudo isso já foi testado. Ainda existem mais pesquisas, mas já está sendo muito testado. Mas quando você vai falar com adolescente, crianças ou etc., você tem outras formas de abordar o assunto, né? E aí eu vejo que algumas escolas estão se implantando esse tipo de metodologia com bastante sucesso, mas precisa de pessoas treinadas para fazer isso com crianças e adolescentes, entendendo a condição cerebral, né, etc., mental dessas pessoas. Porque adolescentes são mais agitados normalmente, tem É, às vezes pouco controle cognitivo, porque essa parte do cérebro ainda não foi absolutamente desenvolvida. desenvolvida, né? É. Então tem que levar em consideração. Você não vai deixar a pessoa parada ali respirando por muito tempo. Você tem que fazer intervalos menores, uma série de outras coisas, né? Até sai meu joinha aqui. Mas então você tem que ter essas coisas. Aí o que acontece? Você tem as sessões em grupo, é sempre melhor. Isso se o Certo. grupo tiver envolvido, todo mundo respeitar aquela situação. Por quê? Porque o grupo faz com que aquilo se torne, não fala assim, como se tivesse, você está sendo acolhido, sabe, pela turma, do que você está sozinho muitas vezes, observando seus pensamentos. Hoje em dia, É. você está com muito processo de ansiedade ou depressão, mesmo que seja pequeno, você acaba tendo contato com isso, e se você não tem um instrutor realmente bom que entenda o que está acontecendo, e aí não estou falando só de ciência não, tá? Porque tem muito cientista, aí eu vou entrar no outro lado, tem muito cientista que estudou tudo, sabe tudo de cor, se tivesse tirado 10 na prova, não fez fez uma semana de retiro máximo, não sabe o que está acontecendo. Não Esse- tem a vivência, né? não adianta, o cara não tem vivência, não sabe, é igual o karatê. Você pega um lutador de karatê, você manda o cara estudar, aí o livro, aí ele lê todos os livros, sabe o golpe, que ângulo que vira o soco, todos os katas, ele pode descrever tudo. Agora põe para lutar com alguém, apanha do Exato. faixa amarela, entendeu? Sempre a vivência é o que de fato torna o conhecimento legítimo, né? Só na É, vivência. Na vida é assim, não é? ainda mais nesse caso. Eu digo Ainda assim, mais nesse caso. em especial nesse caso, porque a pessoa, por exemplo, se a pessoa vai correr, você de repente pensa, não vou correr, vou virar maratonista. Você consegue perceber se você está tendo progresso ou não. Fala assim, olha, eu corri 5 quilômetros, eu vejo, você está filmando, a pessoa está correndo ali, Aham, em X tempo, beleza. Agora, quando a pessoa está ali parada assim, ó, você não sabe o que está acontecendo aqui. é Não dá para verdade. falar. Eu conheço muita gente, você fica lá parada assim, tá fazendo 10 mil coisas, inventando história, criando conceito. Então, assim, a técnica ela é muito sutil, precisa de bom instrutor e precisa entender o que está fazendo, e, em especial, ter muita conexão com o grupo. É, o grupo é sempre. Existe um apoio, né? Uma Sim, troca. exato. E hoje em dia pode fazer isso online? Então, tem algumas Existe possibilidades. essa. Não, Tem? tem, dá. Eu digo assim, tem. Hoje em dia, acho que no próprio Google, se não me engano, tem mais de 80 mil técnicas e formas diferentes, assim, meio catalogadas, né? Mas dá, você tem aulas online, a pessoa tem que ter muita vontade. Eu sempre digo que o nível dessa de você conseguir ou não entrar nesse tipo de prática é a sua motivação. Se a motivação reduzir estresse, se a motivação reduzir a ansiedade, você não vai durar muito tempo. As pessoas falam, até alguns casos que brigam comigo, imagina, ela vai ver, o estresse vai diminuir, ela vai achar bom e vai continuar. Não vai. Eu já falo porque eu conheço muita gente que há 20 e tantos anos fazendo isso. Por quê? Uma vez que sumiu, que ela atingiu o objetivo, acabou. Tá É, ótimo. Entendeu? Só que assim, a pessoa que entende que aquilo é para a vida, você vai acabar desenvolvendo a mente, você desenvolve outras coisas. Eu tenho até um professor chamado Michael Carroll, que ele é um ex-vice-presidente da Disney, lá nos Estados Unidos. sei. Ele escreveu 3 livros lá fora, ele dá, se não me engano, dá aula na Universidade da Filadélfia, tem uns grupos maravilhosos, é um cara fantástico, assim. E ele escreveu um livro chamado O Líder Consciente, The Mindful Leader.
E assim, quais são as habilidades, na verdade, alguns talentos que são redescobertos por conta da prática da meditação, bem instruída. Sei. E aí, o que vai acontecer? A hora que você realmente pratica e tem esse caminhar, você vai começar a tirar um monte de camada aqui, você vai perceber o que é coragem de verdade. Como é que é você ter presença numa situação difícil e saber como agir com outra pessoa do outro lado. Você vai descobrir alguns talentos, como principalmente a elegância. Você entende o que é elegância? Não é você se vestir bem com roupa cara, não. É a forma com que você se porta com as pessoas à volta. Então, tudo isso tá aí, é nosso. Só que a gente redescobre. Aí você entender que existe algo a mais do que simplesmente estresse e ansiedade que você vai tocar, esse é o ponto. E é isso que Esse eu é o treino as ponto. pessoas a fazer. Porque eu sinto também, Charles, que esse processo, né? Porque daí é um processo, né? Não é uma técnica, é um processo. Ele resgata uma ferramenta que a criatura humana, nós todos perdemos, que é a intuição, né? Porque o cérebro, a hipertrofia, o superuso do cérebro, e cada vez nós temos mais, ele foi embrutecendo, ele foi criando camadas densas sobre esse núcleo mais perceptivo, que é a intuição, né? E é tão incrível, tem um trabalho maravilhoso, não sei se você já leu, de um antropólogo francês, Jean Choiseul, que ele Não. escreveu um livro, A Nova Humanidade, Olha. e aí ele faz o levantamento antropológico dos crânios lá dos primatas. E ele demonstra e prova que antigamente, né, lá o cerebelo, que é o órgão da intuição, ele ocupava a metade da caixa craniana. Hoje ele é do tamanho de uma mão fechada, né? Ele fica aqui na região occipital, né, na nuca, bem pequenininho, porque o encéfalo foi crescendo, hipertrofiando pelo excesso de uso do raciocínio e foi empurrando o cerebelo lá para trás. Então, nós já nascemos, eu costumo dizer que nós já nascemos aleijados, sem essa ferramenta indispensável. Então, você me falando aí sobre a meditação, me veio isso. Ela, com certeza, ela vai limpando, como tirar as camadas de uma cebola, por exemplo, ela vai tirando essas camadas grossas, né, impregnadas por excesso de raciocínio, de pensamento, turbilhões de pensamentos, preocupações, medos, coisas já até arraigadas da gente, né, passada de geração para geração, preconceitos, né, conceitos distorcidos, o conceito de beleza, o conceito de heroísmo, né? E aí desabrocha o núcleo, que é legítimo, e vem à tona esses valores que estão se perdendo. E aí é exatamente isso, você redescobre coisas que você achava que nem tinha, nem sabia, e vem à tona. Então, de fato, é um trabalho revolucionário, é você criar novas gerações, né? Legítimos seres humanos, como eu falo, né? Não criatura humana, porque criatura, né? Bastou nascer Homo sapiens, a gente é uma criatura. Agora, você se transformar num ser humano de fato, consciente, né? Você ter consciência de si, ter consciência do universo, ter consciência das leis que regem o universo, aí é um outro nível de atuação, né? É um O nível outro mais nível. sutil. E Eu a diria. meditação contribui para essa caminhada. Não, sem dúvida. O que acontece com a nossa intuição, talvez ela tenha mudado um pouco de lugar, ou a forma, né? O que eu sempre digo da meditação, o que acontece? A gente, quando vai, né, você mais ainda, quando vai estudar o cérebro como um todo, você vai começar a perceber como é que ele opera, né? E é muito interessante ver que existem ainda aquelas que a gente chama de associação neural fraca, que aquelas ideias que surgem por intermédio de você começar a cruzar aprendizados, pensamentos e coisas que acontecem o tempo inteiro, está acontecendo o tempo inteiro, mesmo você querendo ou não, a gente está fazendo isso. Só que esses cruzamentos a gente não percebe.
A gente só percebe quando a gente volta para o tal do aqui e agora, que o pessoal fala, né? Eu É, nem puxando do lado não quero saber nada dessas coisas zen e tal, nada contra, mas o que é o aqui e agora? O aqui e agora é simplesmente quando a gente volta a sentir o corpo. Quando eu percebo que eu estou divagando, eu volto para cá, né? Geralmente é isso. Acontece muito durante a prática. Por que as pessoas têm ideia durante o banho, por exemplo? Porque você está sentindo o corpo. Você está voltando para cá, é, não tem celular, não tem nada. exato. Aí vem, por quê? Porque nessa hora que você volta para o corpo, você tem um nível de atenção mais sutil. E aí você percebe esses cruzamentos de ideias acontecendo. E é É. maravilhoso. Nossa, tive uma ideia. Eu tenho muita ideia no sono, No como fala, banho. no banho. Por É. quê? Porque a hora que você não está fazendo mil coisas, É né? o Eureka de Arquimedes, né? Ele estava no banho. Exato. Não, isso que você está falando é fantástico, porque eu experimento isso todo dia. Banho, para mim, se eu quero ter uma ideia, é ir para o chuveiro. É diferente de Arquimedes, que era banheira, né? Isso eu não tinha pensado, não. É a hora que o corpo é o centro é o foco, né? O corpo é o foco, aí a mente libera. Exato. É. Porque daí você, opa, a hora que você volta a sentir o corpo é quando, em especial, acho que a rede de saliência do cérebro, né, a ínsula e outras áreas Aham. ali, elas estão ativas, ou seja, você volta, né, para cá. Esse é o tal do aqui e agora. Existe até ciência comprovando isso, né? Outra coisa que funciona também, para quem gosta de ter ideia, às vezes eu uso isso, eu faço uma pergunta de alguma coisa que seja bem importante para mim, né? O nosso cérebro Sei. está sempre associando o valor emocional para os estímulos, então isso tem que ser bem importante. Aí você tem uma pergunta, antes de dormir, você se faz aquela pergunta, toma um gole d'água. Você marcou aquilo. Aí Hum. deixa, porque durante o sono ele está trabalhando, você sabe muito bem, trabalha, blá, 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 tá lá fazendo um monte de coisa, associação, memória, blá blá blá. Você não percebe. Aí você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é toma um copo d'água de novo. A mesma coisa que você terminou, você começa. Você tem a Entendi. tendência a trazer todo aquele processo mental Trazer como uma resposta. é um exercício interessante, né. E as ideias se cruzam no mundo invisível, não é? Às vezes a ideia não nasceu de você propriamente, ela já é a soma das ideias aí circulando num mundo invisível. Ele só é invisível para nós, né, mas ele é material, ele existe, de fato. E quando você se abre, você está mais equilibrado, né, você recebe, capta, atrai essas outras ideias e de repente você faz uma descoberta, assim, fantástica, você acaba sendo o autor dessa descoberta, mas na verdade ela é uma compilação da ideia de diversos, né, que só emergiu ali naquele que teve mais condição de atrair todas as outras. E é o equilíbrio que leva a isso. Enquanto a Sim, gente estiver aí perdido, sem rumo, vivendo, né, só sobrevivendo, na verdade, ou sobre preocupado, né? Com aquele é, modo ameaça ligado, o que que eu tenho agora? O que é, que vai passar perto de mim? Não sei o quê. Isso aqui que vai acontecer é, amanhã? Tipo, você tá com as amígdalas ligadas, o cérebro, e aí ela diminui a atividade das outras áreas, principalmente a parte que controla a parte racional, e aí você cansa, você diminui, piora o teu sistema imunológico, uma série de coisas que acontecem, porque você está sempre. sempre com medo. Foi o que essa pandemia provou, inclusive, Sim, né, o quanto mudou. Eu, como médica, falo que a era pré-pandemia é a era pós-pandemia. E o emocional, o medo gerado na época, é um dos fatores que gerou essa transformação tão grande, além da mudança física que de fato ocorreu, né, bombardeou o sistema imunológico, mas teve esse aspecto emocional também. sim, Então, sim. essa caminhada. E se as pessoas quiserem saber mais sobre essa esse método, né, e o seu trabalho na prática, você tem um instituto, né? Eu tenho uma empresa, que é uma consultoria hoje de recursos humanos, a gente trabalha com grandes organizações e tenho vários canais nas redes sociais. Eu até recentemente lancei um canal pessoal no próprio YouTube, que vai pelo meu nome, e eu trato de temas mais pessoais, aí de desenvolvimento humano, e trago essas coisas Essas recentes que a ciência questões. pesquisa, né? Eu gosto muito de ver coisas recentes, coisas novas, e É. trazer uma visão que eu chamo de além do óbvio, ou seja, além da superficialidade que são tratadas algumas questões por influencers de palco, essas caras, né?
É, é verdade. E hoje a gente tem a ciência comprovando, né? Às vezes tem momentos e tem pessoas que precisam de comprovação. Sim, Como hoje a gente tem, inclusive, a prática da gratidão, né? Não a prática, porque gratidão não é para praticar, né? Ela é para sentir, né? É o sentimento que você tem espontaneamente. Mas, assim, como ela mexe no cérebro e como isso desencadeia reações positivas, né. E aí é mais ou menos a sequência daquilo que eu comecei falando, do funcionário que chega em casa só reclama, que não vê a hora de chegar às férias, que xinga o trabalho e põe a culpa em todo mundo, que é infeliz no trabalho, e e em nenhum momento ele tem gratidão por estar trabalhando, né. Ele não tem essa energia da gratidão. Então, aí, é. de repente, ele perde o emprego ou ele adoece e acaba tendo que se afastar do trabalho, e ele não vê conexão nisso, né, e aí ele Sofre. escolhe o que escolhe, Não, não é? sofre. E aí as Só escolhas começam a ser baseadas nesse sofrimento. A gente sabe muito bem o que é, acontece com as pessoas que têm traumas ou que estão sofrendo, coisas assim. Então, as escolhas, elas começam a passar a ter isso como base. E quando as escolhas são tomadas com isso como base, com medo como base em especial, geralmente elas tendem a o quê? A continuar, a deixar a pessoa continuar nesse ciclo, né, é, no ciclo de sofrimento. é verdade. Charles, eu acho que a gente passaria aqui a noite inteira falando. Esse assunto é É, muito bom, eu acho que quem está nos ouvindo vai ficar feliz de ter essa informação, ter o seu contato. Eu vou colocar, logicamente, aqui os, os seus canais de contato. Foi um prazer, agradeço muito você ter disponibilizado o seu tempo para trazer para o pessoal essa informação, viu? imagina. Gostei demais da sua abordagem, tanto o que nós conversamos agora, quanto o que eu já sei sobre você, né? Eu te agradeço muito, espero que a gente possa conversar mais vezes, estarmos juntos, tá? Obrigado, Malu. Não, agradeço muito. Obrigado pelo convite de estar aqui com a sua audiência. Continue com esse belo trabalho. São pessoas assim como você que a gente precisa no mundo também para poder, né, juntos criar uma sociedade uma sociedade melhor, mais positiva, que está precisando, né? Exatamente, que bom. E para você que está aí nos acompanhando, fica aqui, então, um exercício para você, sentir o seu corpo. Você sente a si próprio como estrutura física, você sente, ouve a sua respiração, sente a batida do seu coração, você percebe o seu corpo? Comece a voltar a perceber o seu corpo, como nos disse aí Charles Betito, e vai atrás de se informar mais sobre isso. Vai lá no canal do Charles Betito saber mais sobre como aprimorar a sua mente, o seu lado emocional, o seu lado mental, para você construir um futuro mais sólido, vivendo adequadamente o presente, degrau por degrau. Não adianta também a gente querer pular degraus e olhar lá em cima. A vida tem que ser vivida, experienciada e vivenciada degrau por degrau. Aí, de novo, a sua jornada Slender, degrau por degrau, em direção a um patamar de máximo equilíbrio. Afinal, como eu sempre digo, quem tem saúde tem tudo.